Fala galera, quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET, volume 2, semana 6, para a turma do terceiro ano. A primeira questão ela pede para explicar a mensagem do cartoon do ponto de vista da cidade ideal e da cidade real. E aí nós podemos pensar a cidade ideal como uma cidade que não existe problemas urbanos e a cidade real é aquela cidade que nós sabemos que existe uma variedade muito grande de problemas, né? Seja de cunho social ou de cunho ambiental. E aí, esse cartoon ele traz um diálogo, tá? Onde ele mostra aqui para a gente um rio poluído, né? Com descarte irregular de lixo pelas pessoas, contaminando esse recurso hídrico, e também aqui com o lançamento, né, de esgoto no rio, contribuindo para a poluição do recurso hídrico. E aí o diálogo traz para a gente o seguinte: puxa, por onde podemos começar a limpeza? Tinha que ser pela consciência das pessoas. Então, qual que é a mensagem que esse cartoon ele está querendo passar para a gente do ponto de vista da cidade? Está querendo passar para a gente uma mensagem que as pessoas elas têm que ter responsabilidade e consciência da sua ação e do seu ato individual, tá? E como esse ato ele vai contribuir, né, ou não, para um convívio, vamos dizer assim, harmônico entre o meio urbano e também o meio ambiente. Tá? Então, eu coloquei a resposta que ela ficou mais ou menos assim, que o cartoon ele vai passar essa mensagem que as pessoas precisam ter consciência de seus atos individuais, prejudicam a qualidade de vida nas cidades. No caso do cartoon, através da poluição dos recursos hídricos. Né? Então, é uma mensagem que passa para as pessoas que não adianta nada aqui você focar na limpeza, né? Por onde que você vai começar a limpeza? Na conscientização das pessoas de que elas não podem jogar o lixo naquele recurso hídrico, né? Que isso vai contribuir para uma série de consequências. Então a mensagem desse cartão fica mais ou menos um pouco nesse sentido. A questão 2 fala que a urbanização brasileira teve um caráter concentrador e exclui boa parte da sociedade de seus benefícios. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder público suprir o espaço das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Isso, evidentemente, é agravado em razão de as políticas de planejamento urbano estarem voltadas prioritariamente para as classes média alta. Então, ele está falando, né, que como essa urbanização aconteceu de uma maneira muito rápida, ela não aconteceu de forma planejada e aí falta planejamento urbano, né, e priorizado principalmente para as classes que mais necessitam, o que não acontece na verdade. Então, as contradições presentes no processo da produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os seus efeitos mais visíveis, podemos citar, então, qual que é a consequência, né, desse processo que não atende a todos. Aqui a primeira fala da falta da moradia e da favelização, que nós sabemos que é um fato, né, uma consequência dessa urbanização brasileira concentradora e que exclui uma boa parte da sociedade. A ausência de mobilidade urbana. O que é a mobilidade urbana? É a possibilidade das pessoas irem e circularem pelo espaço urbano com facilidade. Né? E nós sabemos que isso é uma ausência quando nós pensamos nas cidades brasileiras, principalmente nas cidades grandes. Então, pessoas que ficam 2, 3 horas no trânsito do dia a dia para fazer o seu percurso da casa ao trabalho, do trabalho para casa. Né? Então, a ausência de mobilidade urbana também vai ser uma contradição. E aí, a 3 fala dos elevados índices de violência, né? Que nós sabemos que também é uma realidade. A baixa especulação imobiliária. Nós sabemos que, na verdade, existe uma alta especulação imobiliária, principalmente nas áreas centrais, né? E também, quando a gente pensa nas grandes cidades, o valor de uma propriedade, o valor de um solo numa área que tem uma infraestrutura adequada é muito alto. E aí boa parte da população não tem acesso. Então, na verdade, a especulação imobiliária ela é muito alta. E uma consequência dessa especulação imobiliária vai ser justamente a falta de moradia e a favelização, tá? Que fala aqui no item 1. Então, na verdade, essa 4 aqui, ela não está errada, né? Não seria uma baixa especulação imobiliária, seria uma alta especulação imobiliária. E a pequena procura por transportes de massa. Na verdade, o que nós vemos são transportes públicos lotados que não conseguem atender a demanda da população. Né? Então, falta mais vias de ônibus, falta ônibus adequado,
falta mais linha de metrô, mais linha de trem, tá? Então, nós podemos falar que essas contradições vão ser a 1, a 2 e a 3, né? Então, a alternativa é a letra C. A 3 pede para analisar as alternativas sobre os aspectos relacionados ao lixo e escrever V para as verdadeiras e F para as falsas. O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem e, consequentemente, é jogado fora. Realmente, quando a gente pensa no conceito de lixo, né, é um conceito de algo que ele deixa de ter a utilidade, né, então ele perde valor para a pessoa e aquilo acaba sendo descartado. Então, aqui é a alternativa verdadeira. A destinação inadequada do lixo pode desencadear vários problemas sociais, como, por exemplo, a poluição do solo, entupimento de bueiros e poluição visual, né? Que nós sabemos o que é verdade, tá? Então, o descarte irregular do lixo aí pode representar diversas consequências. A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades brasileiras ocorre a coleta e o tratamento adequado desse material. Bom, nós sabemos que isso não é verdade, né? Então, essa alternativa ela vai ser falsa. A produção de lixo é sim prejudicial ao meio ambiente, principalmente quando o descarte desse lixo, e aí quando nós falamos da realidade brasileira, isso vai acontecer em grande quantidade, né? O descarte ele não é feito de maneira correta, então não é toda cidade que tem uma coleta adequada do lixo. Então, a alternativa é falsa. O lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição do material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo, né? Realmente, então, por isso que existe a coleta seletiva de lixo. Cada lixo ele vai ter uma composição diferente, cada lixo vai ter um tipo diferente, tá? Então, essa alternativa é verdadeira. A população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo esse material é reciclado, fato que fortalece a economia local. Bom, não vai ser todo esse material que vai ser reciclado, né? E quando nós falamos também na reciclagem, ela tem uma importância sim para a economia local. Muitas pessoas ganham dinheiro, né, com a reciclagem ela emprega várias pessoas, mas ela ainda carece de uma maior expansão. Tá? E quando a gente fala da reciclagem no Brasil, ela tem um espaço para um crescimento muito maior do que o atual cenário que ela se encontra atualmente. Então, tem sim uma importância para a economia local, mas não vai ser todo o material que é reciclado. Tá? Então, essa alternativa ela vai ser falsa. Então, ficou assim o nosso VOF da questão 3. A 4 fala, são considerados problemas sociais urbanos, exceto a erosão causada pela retirada da mata ciliar, né? Nós sabemos que é sim um problema. B, os serviços de saúde oferecidos pela população das cidades muitas vezes são ineficientes e insuficientes, também é um problema. A C, a baixa qualidade do ensino público que atende a população de baixa renda também vai ser um problema, né, provocando uma desigualdade no ensino muito grande. E a D, a questão da violência e da ineficiência das políticas de segurança pública, o que nós sabemos que também é um problema e é verdade. Então, pensando nessa questão, ela pede para a gente considerar os problemas sociais urbanos. Então, essa questão ela está querendo fazer uma subdivisão entre os problemas sociais urbanos e problemas ambientais. Então, tanto a B, a C e a D, que fala de saúde, ensino e violência, estariam se referindo a problemas sociais urbanos, enquanto a questão da alternativa A, que também é um problema, mas estaria se referindo a um problema ambiental, né? Então, essa questão ela busca fazer essa separação, por isso que a alternativa que deve ser marcada é a alternativa A, porque na perspectiva ela não está se referindo a um problema social, mas sim a um problema ambiental. E a 5 fala que a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais e urbanos, a ponto de possíveis soluções para o problema social representado no cartoon. Então, o cartoon fala que todo brasileiro, né, um diálogo aqui, tem direito à moradia, né? Ele fazendo a leitura e ele fala, tô ligado. Então, aqui mostrando duas pessoas que estão em uma situação morando na rua, sem residência, né? Falando que todo brasileiro tem o direito à moradia, mas o que não se mostra uma realidade quanto
o que essas duas pessoas aqui retratadas no cartoon estão vivendo. E aí está relacionado ao que nós falamos do problema da moradia no Brasil. Tá? Então, ela pede para a gente apontar possíveis soluções para o problema apresentado, que é justamente o problema da moradia, e aí nós podemos pensar em questões de programas que podem ser desenvolvidos, que já deram certo, né, em alguns outros países e devem ser expandidos ou aplicados aqui no Brasil. E aí nós podemos pensar na construção de casas populares, né? Nós podemos pensar em um programa que já foi desenvolvido em outros países, na possibilidade das pessoas pagarem o aluguel e uma parte daquele aluguel ser abatido para a pessoa comprar aquele imóvel, né? O que permite que a pessoa ela tenha uma maior mobilidade e que ela consiga ter também ali, digamos, uma folga financeira, né? Não fique tão apertada. E outra coisa também que é muito importante, não é, quando a gente fala do problema da moradia, não é a questão só da falta de casa. Não adianta você construir, né, casa popular para todo mundo, sendo que muitas dessas casas que são construídas, elas não estão dentro da realidade daquela cidade, né? Então as pessoas, muitas dessas casas, elas são construídas em locais que não têm uma infraestrutura adequada, que não tem uma escola, que é muito longe do local de trabalho das pessoas, e aí as pessoas não conseguem morar naquele local, tá? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Na questão de você construir, sim, moradias populares, que as pessoas consigam ter acesso, mas também em um local que apresente uma infraestrutura adequada para que as pessoas consigam morar naquele local e também estar dentro da realidade da cidade, tá? Então a questão ela ficou assim: desenvolver programas para a construção de residências adequadas e acessíveis para as populações mais vulneráveis, possibilidade de aluguel com opção de compra, né? E a importância de implementar programas habitacionais com infraestrutura adequada, uma vez que casas populares que se encontram totalmente desvinculadas da cidade são inacessíveis às pessoas, tá bom? Então a correção dessa semana ficou assim.